Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Que bom que você está aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você e vai tratar a sua vida aqui nessa noite, como Ele sempre tem feito em nossos corações. E tenho certeza que vai ser especial na minha e na sua vida nessa noite. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje, ok? Persistência e treino. Faz parte daquela série de mensagens que nós começamos no domingo passado. Quem lembra o que a gente trabalhou no domingo passado? Qual foi o tema? Pode falar mais forte aí. Definindo o alvo. Amém, gente? Nós aprendemos sobre isso, da importância de nós termos alvos muito específicos. E por que a gente está trabalhando esse tema? A gente está trabalhando esse tema por causa das Olimpíadas. Hoje nós ganhamos 2 medalhas, não foi? Uma de prata e uma de bronze na ginástica olímpica. É isso mesmo, né? Ginástica olímpica artística, e foi muito legal. Sei que vocês estão acompanhando também, mas a gente pode aprender muito nesse período das Olimpíadas, com os atletas, com as equipes, com o empenho que eles têm, com os alvos e objetivos que eles traçam para ganhar uma medalha. Nós falamos sobre isso no domingo passado, e hoje nós vamos falar sobre persistência. Todo atleta precisa ficar persistente na sua meta, no seu alvo, e treinar bastante, para que consiga as suas vitórias e os seus resultados. Na vida cristã, querido, é a mesma coisa. Você também precisa perseverar, persistir e treinar bastante aí para que você possa, no final, ser coroado, receber do próprio Deus a coroa de glória que está te esperando em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura, queridos, no livro de Hebreus. Vamos ficar em pé para isso? Se você não trouxe a sua Bíblia, está projetado aqui o texto, ok? Hebreus capítulo 6, a gente vai ler 3 versículos, o 10, o 11 e o 12. Está projetado aqui, a gente pode fazer essa leitura juntos. Vamos lá então, queridos, vamos acompanhar aí. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Você pode repetir isso comigo? Até o fim? Até o fim. A mesma diligência com a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, essa é a sua palavra e nós sempre somos abençoados e transformados por ela, Senhor. E essa é a nossa expectativa nessa noite, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor corrija o nosso coração, as áreas da nossa vida que precisam de correção. E, ó Deus, que nós possamos terminar esse culto, ó Pai, com o nosso coração firme e forte no propósito de seguir até o fim, te adorando, buscando ao Senhor, sendo fiel àquele que nos comprou por um alto preço. Deus, conte conosco na sua obra. E, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs que estão cansados nessa noite, que estão quase desistindo dessa corrida, Pai, que o Senhor anime, que o Senhor traga um novo ânimo, e que ao terminar, ó Deus, essa ministração, nós possamos, ó Deus, ter a certeza de que foi o Senhor que nos chamou para essa corrida, e o Senhor é fiel e justo para completar essa obra que foi começada e vai nos levar até a linha de chegada, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Esse texto que nós lemos, ele é muito enfático, queridos. Ele vai dizer, e aliás, o livro de Hebreus e vários outros textos, e hoje nós vamos falar bastante textos bíblicos. Eu separei todos eles aqui no telão, tá bom? Então você não precisa se preocupar, ficar procurando eles. Todos já estão aqui, vão ser colocados para você ver mais fácil. E vocês vão perceber, queridos, como várias vezes na Bíblia existe esse incentivo. Fiquem firmes, vão até o final, fiquem persistentes, persistam, continuem firmes nessa carreira, nessa corrida, para que vocês possam chegar até o final. E nesse texto que a gente leu aí, é muito claro isso. Olha só o versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança.
É essa a expectativa de Deus para você, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo prolongado, um ânimo renovado. Olha que coisa interessante, mas que pela fé e por esse ânimo renovado, você possa herdar a promessa. Olha que interessante isso, querido. Como que nós herdamos as promessas? Perseverando e indo até o final. Se você não conseguir chegar até o final, queridos, esse texto e a Bíblia em vários momentos está dizendo para mim e para você, não vai conseguir herdar a promessa. E nós vemos isso nas Olimpíadas. É muito legal, eu fico reparando isso. A gente estava aqui antes do Casados para Sempre, nossa última lição. E estava aquele jogo Brasil-Argentina no basquete, a gente quase não conseguiu começar porque não terminava aquele jogo, ia para a prorrogação, não sei quantos assistiram aqui, a gente fica torcendo, a gente sabe o quanto que aqueles atletas treinaram, persistiram, perseveraram para estar ali e bateu na trave, a gente acabou perdendo o jogo. Mas irmãos, nessas Olimpíadas, nós estamos vendo muitas coisas interessantes. Conhece esse cara aqui, gente? Quem sabe o nome desse cara aqui? Michael Phelps. Esse cara aí, irmãos, ele já tem, todas as Olimpíadas dele, 23 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 2 de bronze. Só nessa Olimpíada do Rio, ele já ganhou 5 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. O testemunho dele é impactante. Há 2 anos ele tentou suicídio, foi preso. E ele leu um livro chamado Uma Vida com Propósitos, de um autor chamado Rick Warren, que talvez alguns irmãos aqui já leram esse livro. E Deus tratou o coração desse cara aqui, Michael Phelps, para que ele voltasse a treinar e chegasse aqui e desse esse show novamente, corresse até o final, fosse até o fim, fosse persistente. Ele quase ficou pelo caminho, ele já era um recordista mundial, um homem reconhecido, um homem milionário, mas quase tirou a sua própria vida, afundado numa depressão. Queridos, não é fácil chegar até o final. Se fosse fácil, a Bíblia não estaria te lembrando todos esses momentos. Vai, gente, vamos até o final, levanta aí, está difícil, levanta, continua, vamos chegar até o fim. Se fosse tão fácil assim, a Bíblia não estaria te lembrando em todos esses momentos. Esse homem, queridos, só conseguiu chegar nesse nível, 23 medalhas de ouro, por causa de muita persistência. E nesses últimos anos, porque Deus falou com ele, Deus tocou o coração dele, ele se converte ao Senhor, tem um filho, está feliz da vida. Mas teve uma coisa muito interessante que aconteceu nessa Olimpíada, e aconteceu com esse rapaz aqui, de 21 anos, o Joseph. Ele é de Singapura, não sei quantos acompanharam isso. Na última prova que o Michael Phelps participou, que era os 100 metros borboleta, ele perdeu a corrida, essa disputa da natação, ele perdeu essa prova para esse rapaz. E o mais interessante, queridos, é que 8 anos atrás, olha o tamanhozinho desse menino, ele era um tiete, um fã do Michael Phelps, e tirou essa foto com ele, e ele olhava para o Michael Phelps e falava assim: um dia eu vou ser igual a esse cara. E não foi só igual ao Michael Phelps, ele foi melhor, ele bateu o Michael Phelps nessa prova, se não me engano foi ontem à noite essa prova. Olha que interessante, queridos, um adolescente que olha para um homem e fala assim: eu vou alcançar esse objetivo. E ele se muda para os Estados Unidos e começa a treinar para conseguir chegar até o objetivo que ele tem. Nós já falamos sobre alvo na semana passada, e eu quero perguntar para você novamente: quais são os seus alvos? Para onde você está indo? Se você tem uma força aí dentro do seu coração que faz você se levantar de manhã para trabalhar, para estudar, você sabe para onde você está indo, para onde que Deus está querendo levar você? A minha palavra, meu irmão, minha irmã, é para te encorajar nessa noite. Saiba que Deus vai te levar. Ele é o maior interessado em que você cresça, em que você conquiste os seus objetivos. Outra coisa aconteceu também com essa menina, Kate. Ela é considerada agora a nova Michael Phelps. Só nessa Olimpíada ela já conseguiu 4 medalhas de ouro e 1 de prata. E ali, olha que bonitinha, ela também tietando o Michael Phelps alguns anos atrás. Uma moça que também olhou para aquele homem e falou assim: eu quero ser medalhista sim.
eu quero chegar em primeiro, eu quero ser uma vencedora. E ela está provando que pode chegar, talvez até ir mais longe onde o Phelps chegou. Já conquistou 5 medalhas na Olimpíada. Percebe, irmãos, como é importante nós termos um objetivo, como é importante nós mantermos o nosso ânimo renovado para conquistar as promessas e os objetivos de Deus para nós. É isso que eu gostaria que você pensasse nessa noite. Aqui é um exemplo do esporte, irmão, mas a gente pode aprender muito. Hoje à tarde eu fiquei muito feliz com o testemunho desse rapaz aqui, o Diego Hipólito. Falei, Rebeca, a Rebeca estava meio sonolenta, estava dormindo lá. Ganhamos mais uma medalha de prata do Diego Hipólito. E eu fiquei impressionado, querido. Foi hoje à tarde isso. Com essa frase que ele falou. Olha essa frase, olha o que ele disse. Essa foi a minha 3ª Olimpíada. Na primeira, eu cheguei como grande possibilidade de medalha e caí de bunda. Na segunda, eu caí de cara. Mas hoje eu caí de pé. Quando eu não era como antes, eu consegui essa medalha. Ou seja, já não estava, nem contavam que eu ia ganhar uma medalha, nem estava tão pronto e preparado como eu estava nos anteriores, mas eu consegui. E essa não é a minha última Olimpíada. Ainda vou para Tóquio, na graça de Deus. Que coisa interessante, irmãos. Olha o ânimo renovado. Ele podia desistir na primeira Olimpíada dele. Caiu de bunda, ele falou isso. E é verdade, vocês lembram dessa cena? Ele caiu saindo envergonhado, chorando do ginásio. Na segunda ele caiu de novo, de cara no chão. Ele se levanta, continua treinando, continua persistindo. E hoje ele vai lá e realiza esse sonho da medalha. Isso não é de arrepiar, irmãos. É de alguém que tem um alvo. É de alguém que falou, não vou parar não, eu vou para Tóquio. Daqui 4 anos eu estou lá, na graça de Deus. Interessante isso, querido. Onde você está indo? Para que você levanta todos os dias? Quais são os seus sonhos? Qual é o ânimo do seu coração? Ou nessa noite você está dizendo assim, eu estou cansado, está difícil demais, eu levanto forçado todo dia de manhã, não sei nem para que eu vou estudar mais, para que eu vou trabalhar mais, é sempre a mesma coisa, eu nunca tenho dinheiro para pagar nada, essa confusão toda em casa, esses problemas, essa crise financeira, essa crise com a minha saúde, só vem problema, e talvez você esteja desanimando. Quantos perdem o foco, queridos, e nem chegaram nessa Olimpíada? Quantos atletas perdem o foco e ficam pelo caminho? Quantos cristãos, quantos crentes começam a corrida e ficam pelo caminho, não terminam? A gente vai ver essa noite, queridos, que o mais importante não é começar bem, o mais importante é terminar bem. É terminar bem. Deus está olhando como é que você vai terminar essa corrida, e não como você começou. Que bom que você começou bem, mas se você ficar pelo caminho, querido, talvez você não herda, eu acho que é isso, aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos lembram dessa atleta aqui? Na Olimpíada de 84, ela fez a maratona, e ela mal conseguia completar a prova, 42 quilômetros, e ela chega cambaleando, ela chega sem força, cheia de cãibra no corpo inteiro, e alguns médicos chegam perto dela e falam assim, você não quer parar? E ela disse, não, eu quero chegar até o final, eu quero cruzar essa linha de chegada. Eu não sei quantos lembram dessa imagem, muito forte essa imagem, da Olimpíada de 84, mas ela chega até o final, com o corpo todo dolorido, todo duro, cheio de cãibras, mas ela completa a carreira. Irmãos, isso me faz pensar na nossa vida cristã. Isso me faz pensar, queridos, que a nossa vida cristã, por isso que eu coloquei a vida cristã é uma Olimpíada também. E não é uma Olimpíada de uma prova curta, os 100 metros rasos. O Bolt aí faz em menos de 10 segundos, dá para conquistar mais uma medalha. 10 segundos ele termina a prova, conquista uma medalha. Mas a vida cristã, queridos, não é uma prova curta, é uma prova longa, é uma maratona. É uma maratona. E infelizmente, queridos, muitos não completam essa prova. Muitos não completam, ficam pelo caminho, às vezes com dores, como essa mulher teve, e desistem. Algumas feridas no coração, começa bem, larga bem, mas chega um momento e fala assim, esse pastor pega no meu pé, essa igreja, esse povo é muito chato, esse povo nem olha para minha cara, ou acontece alguma situação que magoa você, que machuca você,
que traz uma ferida para o seu coração e você, eu vou parar essa corrida, eu não vou mais, eu não quero ir mais, eu desisto de ir na igreja, eu desisto de continuar lutando, eu não quero mais completar essa carreira, não. E aí para. Eu quero trazer outro texto para vocês. Olha esse texto em Hebreus, no capítulo 12, esses 3 versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha só, mais uma vez, a Bíblia está falando para você, fique firme, corra até o final, com perseverança, a carreira que vos está proposta. E olha para Jesus, faça como Jesus, que suportou as piores dores e morreu numa cruz. Ele está dizendo o seguinte: o próprio Jesus teve uma carreira, teve uma corrida para percorrer, e era uma corrida difícil, porque no final tinha morte, e ele sabia disso, mas Jesus foi até o final e cruzou a linha de chegada. E ele está dizendo assim: não esmoreça, se anime, olhe para Jesus, considerai o que Jesus fez, para não vos fatigardes, desmaiando a vossa alma. Irmão querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Quantas pessoas na igreja estão cansadas? Quantas pessoas na igreja não aguentam mais? Não aguentam mais a rotina, não aguentam mais a cobrança, não aguentam mais ter que suportar os irmãos que só cobram, que não elogiam, e aí pensam em desistir, estão desanimados. Às vezes a vida profissional não está bem, o seu casamento não está bem, às vezes os seus relacionamentos não estão legal, e você talvez está pensando em desistir, está esmorecendo, está abandonando a corrida. E a palavra do Senhor diz: fica firme, irmão, fica firme, olhe para Jesus, anime novamente seu coração, não se canse, não te fatigueis, continua correndo. A nossa corrida, irmãos, olha só, é dividida em 3 etapas. Presta atenção aqui, são 3 etapas: largada, percurso e chegada. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. São 3 etapas. A primeira, muitas pessoas largam muito bem na igreja. Elas largam muito bem, elas estão animadas, elas começam a vir na igreja, participam de um retiro, de um encontro, voltam animadas, são batizadas na igreja, e elas largam muito bem, animadas, motivadas, elas querem fazer as coisas. Mas, irmãos, essa é só a primeira etapa. A segunda etapa é o percurso, é o mais difícil, é para você chegar até o final. Mas quantas pessoas que começaram muito bem, queridos, começaram animadas, empolgadas, foram batizadas, eram líderes na igreja e ficaram pelo caminho. Quantos conhecem pessoas assim? Muita gente, né? Pessoas que começaram bem, largaram muito bem, mas ficaram pelo caminho, queridos, não completaram essa corrida. Mas existe um percurso para alcançar a linha de chegada. E a linha de chegada, querido irmão e irmã, há um galardão para mim e para você. A linha de chegada é só na glória com o Senhor Jesus, onde eu e você, que completarmos a carreira com perseverança, chegarmos naquele último dia e dizemos: eu cheguei no final, Senhor, eis que me apresento diante de Ti. Ele vai olhar para você e falar assim: que bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você correu a carreira, entra no gozo do seu Senhor. Eu tenho aqui um galardão para você. Ele te prometeu isso, querido. Ele te prometeu isso. Não fique pelo caminho. Às vezes você largou muito bem. Que bom que você largou muito bem. Começou bem, animado, mas aí foi abandonando o ministério, foi abandonando a igreja, foi abandonando a leitura da palavra, foi abandonando a vida com os irmãos, foi desistindo, foi achando que estava difícil demais. E realmente, queridos, é muito difícil mesmo. Olha só esse texto.
corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vocês estavam bem, vocês começaram tão bem. Quem que vos impediu de continuar a obedecer essa verdade? Por que, irmão? Que as pessoas começam tão bem. Quem que impediu que elas continuassem? Às vezes a própria igreja, uma mágoa, uma ofensa, guardou no coração, não soube lidar com isso e parou pelo caminho. O mais importante não é... Vamos ler todo mundo junto isso? O mais importante não é começar bem, em si terminar bem. Queridos, nós vamos terminar bem, amém? Nós vamos até o final. O mais importante não é largar bem. Quantos largam bem numa maratona, mas ficam pelo caminho, não terminam a prova, se desviam, perdem o foco. Se você começou bem, irmão, que bom, mas você precisa terminar bem essa corrida. Você precisa ir até o final em nome de Jesus. E se você está vendo algum irmão perto de você que está desfalecendo, que está caindo, não está aguentando mais, você vai levantá-lo em nome de Jesus. Vamos, irmão, vamos até o final, vamos completar essa carreira. Deus tem mais para nós. A gente não pode viver longe dele. Não fica triste, não. Deus vai curar teu coração. Deus vai curar essa ofensa, essa mágoa do seu coração. Libera perdão, querido. Vamos continuar. Os homens são falhos mesmo, não existe igreja perfeita. Tem misericórdia desse pastor aí, querido. Tolera ele, ajuda ele. Vamos lá, vamos nessa. Não fica para trás, não. Vamos completar essa carreira, querido. Vamos completar essa corrida. Porque olha o que diz em Mateus 24:13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que completar a corrida, aquele que chegar e passar pela linha de chegada, esse sim será salvo. Esse será salvo. Mas não é fácil, querido. Não é fácil. E Jesus avisou que não seria fácil. Em Lucas, no capítulo 14, verso 25 ao 30, está aqui o texto, tá? Vamos ler. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse... Grandes multidões seguindo Jesus. Eu gosto demais disso, irmão. Jesus estava seguido por uma multidão, e ele... Esse povo não está entendendo nada, não é possível que tenha uma multidão me seguindo. Esse povo não está entendendo. Esse povo não está entendendo o meu evangelho, porque o meu evangelho não agrada a multidão. Eu vou ensinar esse povo que está me seguindo, essa multidão. Olha o que ele diz no 26: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, não pode completar essa corrida. Não é fácil, queridos. Olha o que Jesus fala para essa multidão. Vocês não estão entendendo, gente. Se vocês querem me seguir mesmo, tem que renunciar tudo. Não é só 10%, é 100%. É o seu dinheiro, é do Senhor. O seu 100% do seu tempo é do Senhor. Eu sempre tenho falado sobre isso, querido. Tem gente que devolve os 10% e acha que está bem, mas os 90% ele é infiel a Deus. Entra em dívida, não administra bem, é infiel ao Senhor. E está desonrando ao Senhor do mesmo jeito. Os 10% que você traz aqui não torna o seu 100% justo. E você fiel a Deus. Deus quer o seu 100%. Ele diz: quem não renuncia tudo quanto tem, não pode completar essa corrida. Porque essa corrida é para os fortes. Essa corrida é para aqueles que são discípulos do Senhor. Como que pode alguém que vai construir uma torre? É o que diz esse texto. Jesus falou isso. Como pode alguém que vai construir uma torre ou vai reformar a casa e não faz primeiro um planejamento para ver quanto que vai gastar, para quando começar a construir a casa ou reformar a casa, parar no meio porque não tem mais dinheiro para completar? Jesus está falando, é a mesma coisa no reino dos céus, porque vocês estão querendo me seguir, mas não calculam o preço de seguir a Jesus, e acham que é moleza.
e acham que é só vir uma vez por semana, no domingo à noite na igreja e está tudo certo. Jesus está dizendo: não, querido, você quer completar essa carreira? Eu quero mais. Renuncia tudo quanto você tem, renuncia essas suas amizades profanas, renuncia essas suas práticas obscenas, renuncia, querido, renuncia, entrega teu coração a Ele, o mais Ele fará. Entrega, confia nele, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Ande com o Senhor, com interesse do seu coração. Olha só, irmãos, eu vou mostrar para vocês agora vários textos que vão falar sobre isso que eu estou dizendo para vocês, de correr até o final. Olha só esse texto em Hebreus, capítulo 3, verso 9. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa nós somos, olha o se, interessante esse se. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Quantos têm dito assim: eu sou casa de Deus, eu sou casa do Senhor, eu sou templo do Senhor? Esse texto que ele fala para mim e para você: você é casa de Deus se guardar até o fim a ousadia e a esperança. É casa de Deus se permanecer até o final e completar essa corrida. Olha o que diz agora em Hebreus 3,14: porque não temos tornado participantes de Cristo, se de fato, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quer ser participante com Cristo, querido? Quer ser participante com Cristo? A gente fala sobre isso. Nós somos participantes da herança com Cristo. Isso é bênção e é verdade, querido. Mas olha o que diz esse texto: você é participante com Cristo se você guardar firme a confiança e a esperança, completar a corrida, chegar até o final e dizer: Deus, cheguei até o final, entrego aqui a minha alma ao Senhor. Apocalipse 2, 26 diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Gálatas 6, 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha o que a Bíblia diz: fazer o bem cansa, querido. Eu falei para a Rebeca, acho que ontem, eu não sei qual que era a situação ali, ela estava: estou cansada de... Não se canse de fazer o bem, Rebeca. Comigo. Não se canse de fazer... Sabe por que está escrito isso na Bíblia, querido? Porque fazer o bem cansa. É difícil, não é fácil. Envolve renúncia, envolve o nosso tempo, envolve disposição do nosso coração. Está dizendo assim: não se canse, porque você vai ceifar, você vai colher, se você não desfalecer. Se você não se cansar, parar pelo caminho e completar essa corrida, você vai colher, em nome de Jesus. Não se canse, querido, porque tem um Deus galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o temem, e Ele vai te entregar a coroa no final dessa corrida. Eu creio nisso. Essa parábola que Jesus conta é muito interessante. Mateus 21, do 28 ao 32, Jesus conta essa parábola dos dois filhos, o pai com esses dois filhos. Hoje é dia dos pais, né? Olha só o que Jesus conta nessa parábola. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. E aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que falou que ia fazer e não fez? Ou aquele que falou que não ia fazer e fez? Qual desses dois fez a vontade do Pai? Os discípulos responderam: é claro que foi aquele que disse que não iria, mas foi. E aí Jesus falou: é verdade. Os publicanos e os pecadores vos precederão no reino dos céus. Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas estão na igreja, largaram bem essa corrida. Estão dizendo para o Senhor: eu vou, Senhor, conte comigo, eu vou. Mas chega na metade do caminho e para.
chega na metade do caminho e desiste. É como essa parábola que Jesus conta: um filho que diz sim, mas não vai até o final, não faz aquilo que promete a Deus. E Jesus está falando: tem muitos aí que vocês estão julgando pecadores aí fora, nos prostíbulos, nos bares, na Cracolândia e em outros lugares que a gente julga serem tão ofensivos para a nossa fé. Jesus está dizendo para essas pessoas que estão dizendo não agora, pode chegar um dia que elas vão dizer sim, e elas vão preceder vocês no reino dos céus. Jesus o tempo inteiro está falando isso. Ele conta uma parábola do banquete, e aí o Senhor, o dono do banquete, começa a chamar os convidados, e os convidados começam a dar desculpas. Eu não posso ir para o jantar, porque eu comprei um terreno, tenho que ver. Eu não posso ir para o jantar, porque eu casei, tenho que ir lá com minha mulher. Eu não posso ir para o seu jantar, porque eu comprei 3 juntas de bois, eu preciso experimentar elas. Vamos contextualizar essa palavra. É a mesma coisa que as pessoas às vezes dizem: eu não posso ir na igreja, porque agora eu tenho que assistir o Fantástico. Eu não posso trabalhar na igreja, porque agora eu não tenho tempo. Eu não posso evangelizar, porque eu não estou pronto ainda. Eu não posso me comprometer, pastor, com esse ministério aí, porque eu sou muito novo na fé, eu não sei quase nada. O cara está 30 anos na igreja. Eu não sei quase nada. Dando desculpa. Aí Jesus conta uma parábola, essa parábola continua e diz: então beleza, esses convidados que não querem a minha ceia, vai agora para os becos, vai agora, e começa a chamar os pecadores, os mendigos. Vem, enche esse lugar, e eu vos declaro que os primeiros convidados não provarão da minha ceia. Não provarão da minha ceia, porque não completaram a corrida, não guardaram a fé. Nós precisamos, irmãos, seguir até o final. Precisamos seguir até o fim. Olha o que diz esse texto em Hebreus 10. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que texto importante, queridos. Está dizendo que se retroceder, não se compraz a minha alma. É o próprio Deus que está falando. Se você desistir desse caminho, querido, não há prazer do Senhor. Por mais que tudo que você tenha feito de bom, Ele está dizendo: eu não tenho prazer naqueles que olham para trás. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que completam a corrida, que completam a prova e chegam até o final para experimentar as promessas do Senhor Jesus. Nós somos esse povo, amém, queridos? Você faz parte desse povo eleito, chamado. Não importa a dificuldade que você está passando, por maior que seja a crise, querido, por mais difícil que seja, o Senhor Jesus o tempo inteiro deixou bem claro que seria difícil mesmo. Seria difícil, e não é fácil seguir a Cristo. Mas Ele está dizendo: vai até o final, porque aquele que vem não tardará. Aquele que vem não tardará. Complete essa corrida, querido. Você está cansado essa noite? Está cansado? Cansou? 30 anos na igreja, 20 anos na igreja. Cansei desse negócio de igreja aí, cansei desse negócio de trabalhar. Eu vou curtir minha vida agora aqui. Está difícil demais. Está difícil, querido. A minha palavra para você nessa noite: o Senhor vai renovar o seu ânimo em nome de Jesus. O Senhor vai renovar as suas forças. Aquela Gabriele Anderson, toda cheia de cãibra, ela falou: eu vou completar essa corrida, não importa. Ela diz depois numa entrevista que ela nem sabia da condição dela, tão grave. Ela ficou chocada quando viu as imagens dela correndo naquela maratona, mas ela disse: eu vou chegar até o final. Querido irmão e irmã, que você possa
levantar o teu coração agora ao Senhor e dizer: eu vou chegar até o final, eu vou completar essa corrida e essa carreira que foi próxima para mim. Quero terminar com esses dois textos. 1 Coríntios 15, 58 fala assim: portanto, meus irmãos, sê firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. É o seu Deus falando isso para você. Portanto, meus irmãos, fiquem firmes e constantes. Perceberam quanto tem isso na Bíblia? Em João, no capítulo 15, o Senhor fala isso também: se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Porque como um galho não pode dar fruto longe da videira, vocês também não podem dar fruto sem mim. Vocês precisam de mim, permaneçam em mim. Fique firme até o final, irmão. Não desiste, não. E talvez você aqui nessa noite esteja lembrando de alguém que ficou pelo caminho. Está lembrando de alguém que você via aqui sentado nesses bancos com você alguns anos atrás, alguns meses atrás, e ficou pelo caminho. Eu sei que você sabe, você conhece pessoas assim. Você está sendo chamado nessa noite para renovar o seu ânimo. Longanimidade é parte do fruto do Espírito. Ânimo longo, ânimo renovado no Espírito, para completar a carreira, guardar a fé, chegar até o final e motivar os que estão ao redor. Vamos caminhar, vamos chegar, a gente vai conquistar a um Deus. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir cada um segundo as suas obras. Vamos, gente, vamos. O próprio Cristo teve que experimentar essa coroa de espinho primeiro, querido, antes de experimentar a coroa da glória e reinar à destra do Pai. Primeiro foi essa coroa de espinho, depois a coroa de ouro. Talvez a sua corrida esteja sempre cheia de espinhos. Nós lemos aquele texto: olha para Cristo, se anime, foi difícil para Ele também, não vai ser diferente com você. Se anime, persevere e chegue até o final. Olha só esse texto para terminar, esse é o último slide. Diz assim, 2 Timóteo 4, 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É o apóstolo Paulo, querido, que termina essa corrida e diz isso: combati o bom combate, acabei a corrida, a carreira, guardei a fé. Maravilhoso, né, irmãos? Aquele homem que eu comentei para vocês no hospital, ele grita exatamente esse texto: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, não se iludam, é difícil, é difícil. Às vezes eu, querido, eu estou aqui na frente falando, animando, motivando vocês, mas quantas vezes eu cheguei para a Rebeca e falei assim: olha, se eu não fosse o pastor, eu não ia na igreja hoje não, estou cansado, está puxado demais esse negócio. E aí, irmão, tem um momento que a gente está quase desistindo, na é verdade. O pastor passa por isso também, viu, irmão? Não é fácil, é pressão, é cobrança. Mas o Senhor Jesus falou: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, faça a conta, vê se aguenta, vê se você aguenta chegar até o final dessa corrida, para que você, tendo começado a correr, não desista, não pare pelo caminho. É por isso que ele diz: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu tenho um alvo: terminar essa corrida diante de Deus. Pode vir obstáculo, pode vir tempos difíceis, chuva, trovão, vento, eu vou continuar firme em nome de Jesus. Vai ter um momento difícil, querido, momento de dor, momento de porta fechada, momento que você vai falar assim: parei, cansei, agora eu parei mesmo. Mas esse Deus, eis que venho sem demora, e quero dar o galardão para retribuir de acordo com as suas obras. Siga até o final. Queria que você ficasse em pé nesse momento, fechasse os seus olhos e respondesse essa pergunta que eu quero te fazer nessa noite: como você vai terminar essa carreira?
Como você vai terminar essa carreira? Como está seu coração agora? Você está cansado, querido? Está difícil para você? O nosso Deus, o nosso Pai, quer renovar o seu ânimo nessa noite. Feche seus olhos, irmão, minha irmã. Pensa aí nas dificuldades que você tem enfrentado, nas barreiras dessa corrida tão difícil. Mas lembra disso. Se você permanecer firme até o final, você, em nome de Jesus, chegará um dia diante dele, na glória, e ele vai dizer a você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Você completou essa carreira, você não desistiu.